Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês, a todos os que acompanham, prestigiam o nosso programa. Que Jesus possa estar em seus lares, com seus familiares, principalmente com aqueles que estão doentes, passando por provações mais difíceis. É o que nós desejamos sinceramente, não é? Principalmente pedimos por aqueles que estão desempregados, à procura de emprego, que Jesus os auxilie a encontrar trabalho. Olha, nós estamos aqui com dezenas de livros que biografam Chico Xavier. Um deles é este aqui, de autoria do nosso amigo John Harley, de Pedro Leopoldo, Nas Trilhas da Garça. Chico Xavier nas Minas Gerais. Tem um anterior a este, é O Voo da Garça, agora não está aqui, mas já são 2 livros biográficos organizados e escritos por John Harley, de Pedro Leopoldo, nosso amigo, que também era amigo de Chico Xavier. São livros muito interessantes e nós já ficamos sabendo que ele está trabalhando na organização de um 3º livro. Então, nós teremos uma trilogia de John Harley, uma trilogia biográfica sobre Chico Xavier. E nós gostaríamos de destacar deste livro, Nas Trilhas da Garça. Este livro, o John, ele nos dedicou em 2016. 8 anos atrás, né? 27 de agosto de 2016. E o livro trata da vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em Uberaba, e das visitas que ele fazia, porque durante muitos anos ele trabalhou no Ministério da Agricultura, não é? Na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Então ele visitava muitas cidades, principalmente em Minas Gerais. Não é? Visitava a trabalho e visitava também espiritualmente. E aqui nós temos uma página que foi publicada na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, de 1959, janeiro de 1959, coincidentemente, no mês em que ele transferiu residência de Pedro Leopoldo para Uberaba, janeiro de 1959. Uma mensagem de Humberto de Campos, maravilhosa, falando de uma lição de Jesus, intitulada aqui, Eles Viverão. Vejamos que página maravilhosa. 11 anos após a crucificação do Mestre, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante.
Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas sob o sol escaldante ou causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava ali à jornada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Quer dizer, Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, havia sido preso 11 anos após a crucificação de Jesus. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. A morte, a morte. Centenas de vozes gritam, inesperada condenação. E Pedro, que de longe o segue, estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste. E ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Então Tiago foi ali morto, à espada. Simão chora, sozinho, ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Pedro, então, à noite, começou a orar. Por que a tempestade? Por que a infâmia soez? O pobre amigo morto era justo e leal, incapaz de banir a ideia de vingança. Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Nesse instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge doce à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno, como outrora: jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver.
E Amenabe, Senhor, que punição a dele, se armou escuro laço, tramando-nos a perda? Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Ben-Mad, não foi ele talvez o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará seus delitos? Foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos, ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil, que nos condenou à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus, mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão. E basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão baixou a face banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para nova indagação. O Senhor, entretanto, já não mais ali estava. Na laje do chão só havia o silêncio, que o luar renascente adornava de luz. Irmão X, o nosso Humberto de Campos, numa página magistral, publicada na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, em 1959. Esta página está em um dos livros de Humberto Campos, de Irmão X. Agora nós não saberíamos dizer em qual deles, são muitos os livros, não é? Mas, de fato, eles viverão. Para nós é uma lição extraordinária. Eles viverão. Quer dizer, nós também viveremos. Todos nós viveremos para nos arrepender, expiar os nossos erros. Todos nós viveremos para retificar os nossos enganos. Todos nós haveremos de viver, não é? Nesta encarnação, viveremos para sempre. Se não for nesta encarnação, será na vida espiritual. Se não for na vida espiritual, será em uma próxima existência. O certo é que todos nós continuaremos a viver. E como falou aqui, numa síntese maravilhosa, Irmão X, não é? Não te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Que página antológica escreveu o Irmão X, não é? E que o nosso caro John Harley teve a oportunidade de colocar aqui neste livro, Nas Trilhas da Garça. No livro Chico Xavier, Mediunidade e Coração, aliás, de nossa autoria, editado pelo Ideal de São Paulo, John Harley transcreve aqui em seu livro, Chico Xavier, Mediunidade e Coração,
foi um dos primeiros livros que nós organizamos sobre a vida de Chico Xavier. Ele nos escreveu em uma carta a mim, uma carta endereçada a mim e a Márcia, muitos anos atrás. Ele disse assim: muitas vezes me senti num labirinto, ignorando como sair dele. Eram visões e vozes que se confundiam comigo, no centro de semelhantes distonias. Para você rir um pouco, digo ao seu coração amigo que atualmente, muitas vezes, me admiro de ter papel, tinta e lápis ao meu dispor. Em muitas ocasiões, antes do progresso que desfrutamos agora, depois de longa mensagem que eu escrevi à mão para enviar a FEB no Rio, surgiam ventos súbitos que penetravam por alguma janela e se concentravam em redemoinho sobre o tinteiro de que me servia, espalhando a tinta sobre o trabalho que me custara enorme esforço, anulando-me o serviço por vezes, efetuado com os minutos possíveis, de noites seguidas. Em momentos outros, eram crianças de minha própria família, que se valiam da minha ausência de instantes para rasgarem os papéis escritos. Vejamos bem, crianças da família do Chico, né? Que se aproveitavam que ele não estava ali naquele momento, entravam lá, rasgavam as coisas dele, as psicografias, os papéis. Sempre me vi defrontado por forças adversas que me testam em tudo o que recebo, em mensagens de nossos amigos da vida superior. Na escola, no curso primário, o único que me foi possível adquirir, não podia sair da sala de aulas para o chamado recreio. Nas raras tentativas que fiz, voltava para dentro do recinto de lições, espancado por crianças mais fortes do que eu. Coitado, não podia sair nem para o recreio, que apanhava de crianças mais fortes do que eu, e ameaçado por novas investidas, que não desejo lembrar, para não criar imagens negativas. O Chico, coitado, apanhando desde criança, né? Ele dizendo aqui: minhas provações foram tantas que hoje muito me admiro de ter água encanada dentro de casa. A luz elétrica me deslumbra quando me lembro da psicografia com a luz de velas acesas, que frequentemente tombavam sobre as mensagens escritas, inutilizando-as. Espanto-me com a facilidade das canetas tinteiro e, habitualmente, paro em serviço para agradecer a Jesus o material de escrita à minha disposição. Olha que coisa, né? A gente não pensa, o Chico lá em 1927, né? Não havia caneta esferográfica, não é? Eram aquelas canetas, chamava bico de pena, né? Aquelas que molhava a caneta no tinteiro, a maior dificuldade para poder escrever. Em tempo algum, porém, senti abandono. Meus amigos foram sempre poucos, mas uma força vigorosa os mantinha junto de mim, para que eu não desanimasse. Do primeiro escalão de companheiros, de cujo auxílio não posso esquecer, todos já partiram. Eram todos carecedores de amparo, qual eu mesmo.
No entanto, os vi partir, um a um, prometendo-me que onde estivessem, pediriam a Jesus para me abençoar e me auxiliar. Pouco a pouco fui compreendendo que eu estava numa guerra, a guerra do bem contra o mal, da qual não me cabia desertar. Olha que depoimento de Chico, né? Pouco a pouco fui compreendendo que eu estava numa guerra, a guerra do bem contra o mal, da qual não me cabia desertar. E, de fato, graças a Deus, ele nunca desertou, não é? Foi até o último dia de sua existência física na Terra. Na véspera de sua desencarnação, lá estava ele, lá no abacateiro, visitando o trabalho, visitando a reunião. Ficou lá durante mais de uma hora. Foi carregado. Foi levado pelos amigos, carregado, porque não conseguia trocar um passo, não conseguia ficar em pé, sozinho. Não dava conta de ficar em pé. Até mesmo estando sentado, ele precisava de ser escorado para não tombar, para um lado ou para o outro. Ele ficou lá mais de uma hora, acompanhando o trabalho lá no abacateiro, como se estivesse a se despedir. Como se estivesse a se despedir daqueles sítios, daqueles lugares, não é? Que ele havia frequentado tantas vezes ali nas reuniões de sábado, à tarde, não é? À sombra do abacateiro, não é? Isso foi no dia 29 de junho de 2002. No outro dia, dia 30 de junho, ele então desencarna. Desencarnou à tardezinha, em sua casa, em seu quarto, sozinho. Os amigos estavam em casa, mas estavam na sala ou na cozinha, enquanto foram fazer alguma coisa na cozinha ou na sala, tomaram água, um copo d'água. Chico, em sua cama, desencarnou. Quando eles voltaram, perceberam que ele havia desencarnado, não é? Quer dizer, ele cumpriu a sua tarefa, ele nunca desertou desta luta que ele nos conta aqui, não é? Que ele nos conta aqui desde criança. Não podia, vejamos bem, não podia sair de dentro da sala de aulas para o recreio, porque apanhava. Já havia apanhado muito da madrinha dele, né? Porque ele ficou morando com a madrinha dos 5 aos 7 anos, quando a sua mãe, Dona Maria João de Deus, desencarnou, não é? E quando foi para a escola, continuou apanhando. E podemos dizer o seguinte, que o Chico, de uma forma ou de outra, ele apanhou a vida inteira, não é? Para cumprir com o seu dever e cumprir com a sua tarefa. Que seja um exemplo para todos nós. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.